Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal do Cervelli. Nós estamos aqui para mais um tema teológico e o tema de hoje é Lucas 23:43. Quando o bom ladrão foi para o céu, no mesmo dia, na mesma hora, o que você acha? Então Lucas 23:43 fala assim, ó: em verdade te digo hoje, estarás comigo no céu. Então esta realmente é uma frase que pode trazer muitas interpretações. Nós vamos mergulhar fundo nessa frase hoje e eu chamo você para vir comigo para a gente fazer uma viagem no texto bíblico. E a proposta que eu tenho para vocês hoje é que a melhor tradução da frase seria: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no céu. E não o que nós temos como tradicional, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no céu. Então é diferente, tá? Nós temos também a posição de que esse hoje, ele poderia ser um hoje simbólico, né? No tempo de Deus, tá? Mas a maioria das pessoas realmente vê esse hoje como uma questão cronológica. E a posição adventista, nós tentamos permanecer fiéis às concepções teológicas do Antigo Testamento, né, e procuramos a resposta dentro da gramática do texto. Então, quando você estuda a história desse texto, você vai perceber que nós, até o século XII, mais ou menos, nós não tínhamos uma posição muito clara por parte dos teólogos sobre o estado intermediário do homem durante a morte. Então, esse posicionamento ele vem a partir de 1336, com a bula papal Benedictus Deus, né, de Bento II, para responder ao seu sucessor, João 22. Então, João 22, ele levantou a possibilidade de que as pessoas, elas, quando morriam, elas não iriam diretamente para o céu. Então, para responder a isso, né, ele fez a bula, mas a questão ela foi resolvida não de uma maneira gramatical, sintática, filológica, mas de uma maneira dogmática, escatológica. Então, eu vou mostrar para vocês que existe a possibilidade de ver o texto de uma outra maneira, né? É a maneira como a maior parte, no caso dos adventistas, veem o texto. Inclusive, não só os adventistas, os testemunhos de Jeová também. E nós temos muitos teólogos de peso também que concordam que a vírgula ela deveria aparecer depois do hoje. Então essa é a nossa posição. Então eu vou começar aqui citando o testemunho patrístico. Então nesse testemunho patrístico nós vamos ter aí umas pessoas famosas, né, que embora elas não concordem com a vírgula estando depois do hoje, né, eles demonstram e eles se referem à questão como uma possibilidade e essa possibilidade era defendida por alguns, né? Então, entre essas pessoas nós temos aí João Cassiano, nós temos Ezequiel de Jerusalém, nós temos também Teofilacto, nossa, cada nome, hein? Tomás de Aquino e Dionísio Barzalibe. Então, eles dão um testemunho de que realmente essa é uma possibilidade na interpretação. Quando nós vamos aí para os manuscritos gregos, a gente sabe que os manuscritos gregos, a maior parte deles, eles não tinham pontuação. Muitas vezes as palavras elas eram escritas umas coladas nas outras, mas isso não quer dizer que nós não devamos colocar pontuação e também que nós não devamos ter pausa entre as palavras ou incluir um ponto de interrogação ou de exclamação. Isso vai depender, obviamente, da gramática grega e de como a frase ela é construída. Então, eu vou citar aqui, né, dos manuscritos gregos que nós temos atestando sobre Lucas 23:43, nós temos um total de 351, tá? Desses 351, 348, eles trazem uma leitura dúbia do texto. Ou seja, você pode interpretar o texto das duas maneiras. Dois manuscritos, o Codex de Beza e o Codex Parisiense, eles traem
trazem a vírgula antes da palavra hoje, que é como nós temos o que é tradicional, né, nas nossas Bíblias. E a gente tem esses 2 manuscritos e 5 versões antigas, tá? E já nós temos pelo menos um manuscrito, que é o Codex Vaticano, que traz a vírgula depois do hoje. E o Codex Vaticano, nós sabemos que é um dos melhores manuscritos que existe, embora isso não quer dizer que seja um manuscrito irrefutável, e eu não estou de maneira nenhuma apontando para isso, né? Mas eu só estou apontando para o testemunho de um manuscrito, que é um manuscrito reconhecidamente muito bom. Tá? Também nós temos aí versões antigas, como o Siríaco Coretoriano do século IV. Temos também uma outra versão siríaca do século V. E também nós temos 3 escólias. Escólias são aqueles comentários críticos explanatórios que eram colocados do lado dos manuscritos, né, que atestam para uma leitura com a vírgula depois da palavra hoje. Então, quando nós vamos para as versões mais modernas da Bíblia, será que existem, no caso, estudiosos que concordam que a vírgula deveria estar depois da palavra hoje? Sim, nós encontramos, tá? Mas primeiro eu vou começar aqui com as versões dúbias, como a Teb e a Tob. Então, essas 2 versões, elas trazem uma vírgula antes da palavra hoje e uma vírgula depois da palavra hoje. Então, essas versões não estão suportando nenhuma ideia, nem a outra, né? Como é usada aí, a tradução ecumênica é usada pelo Leandro Quadros para dizer que, no caso, essa versão está atestando para a vírgula ser colocada depois da palavra hoje. Na verdade, essa versão ela está atestando para uma leitura dúbia e não está suportando nenhuma ideia nem a outra, tá? Mas nós temos sim versões, como eu disse, que suportam essa ideia, que seria aí então a Reina Valera 2000. Nós temos também uma tradução em português, que é a tradução trinitariana. Nós temos o Novo Testamento de Joseph Rotterdam. Nós temos também o Novo Testamento de George Lanza. Nós temos também em inglês a versão Concordant Literal New Testament. E também nós temos aí o comentário Oxford Companion Bible. Tá? Então nós temos aí, obviamente, estudiosos que eles suportam esta ideia. Tá? Então é importante porque a gente precisa saber que nós não somos os únicos que lemos o texto dessa maneira. Na verdade, existem muitos estudiosos que concordam com essa possível leitura. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, que quando nós analisamos se o ladrão ele foi para o céu ou não, existem várias coisas que nós temos que tocar no texto. A primeira parte dela é como que Lucas ele escreve. Então, se você for um pouquinho mais a fundo na questão do corpus lucano, você vai perceber que 90% das palavras que ele usa vem da Septuaginta, tá? E, inclusive, existe uma expressão que é muito interessante, é chamado Septuagismos Lucanos, porque é como se Lucas ele estivesse trazendo a Septuaginta para os seus escritos, tá? Então, a gente, para entender aonde deveria essa vírgula ser colocada, se antes ou depois da palavra hoje, nós temos que analisar isso dentro do Antigo Testamento grego, no caso, a Septuaginta, né? Então, se a gente for para a Septuaginta, a palavra semeron, que é a palavra hoje, ela aparece 291 vezes no Antigo Testamento grego. Então, isso é importante porque isso vai nos ajudar a compreender como no caso, a palavra hoje, ela era usada, tá? Para ver se existe possibilidade mesmo de colocar a vírgula depois do hoje. Então, quando você vai lá, você vai perceber que de todas essas construções, nós temos aí 21 construções que são anfibológicas, ou seja, né, que a frase ela dá margem para os 2 tipos de construções, tá? Então, desses 21 textos, somente um
a vírgula é colocada antes da palavra hoje. E eu vou explicar essa exceção depois, tá? Mas todos os outros casos, a conexão, ela vem com o verbo antecedente e não com o verbo consecutivo. Ou seja, numericamente, isso prova que a melhor tradução seria: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no céu, tá? Dos textos que não são anfibológicos, 100% deles concordam com essa leitura. Uou! Isso é muito forte. Então, nós estamos pisando aqui em terreno sólido e deve ser levado em consideração, tá? Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, existem poucos textos que são relevantes, porque nós não temos muitos textos anfibológicos. Mas tem um texto que, embora não seja anfibológico, ele é relevante, que é Marcos 14:30. Mas ali nós temos a conjunção roti. Então essa conjunção roti, ela define a leitura, né, mostrando que o semeron ele deveria ser vinculado com o verbo que vem depois, não com o verbo que vem antes, tá? Mas, de novo, nós temos dois fatos aí que são interessantes, que seria, não temos uma frase anfibológica e também nós temos aí a inserção de uma conjunção. Então isso realmente pode e deve afetar a nossa tradução, tá? Dentro do Corpus Lucanus, nós temos aí textos que são anfibológicos, como Lucas 22:61, né? E esse caso, ele é muito parecido com o caso que eu falei que é uma exceção dentro da Septuaginta, que seria, no caso, 1 Samuel 16:3, se eu não me engano, tá? Então, os dois textos são anfibológicos, mas, no caso, a palavra hoje, ela se liga com o verbo que vem depois, não com o verbo antecedente. E por que isso? Porque nós temos somente um pronome dentro da sentença. Então, isso vai afetar a tradução, tá? Outra coisa, nós temos também um outro texto que é anfibológico em Lucas 19:5, mas ali nós temos também, no caso, a partícula gar, isso vai afetar diretamente na tradução, então acaba, né, resolvendo a questão de uma maneira muito fácil, né? E olha que interessante, nós temos em Atos 20:26, nós temos uma construção extremamente similar com Lucas 23:43, tá? E ali a vírgula ela vem exatamente depois da palavra hoje. Ou seja, nós temos aí, mais uma vez, dentro do corpus lucano, dentro do Novo Testamento, dentro do Antigo Testamento grego. Então, atestando essa leitura como a melhor leitura. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no céu. Então, eu também quero chamar a atenção que quando nós lemos ali os evangelhos, Jesus, quando ele morreu, ele não foi diretamente ao céu, tá? E qual que é a prova disso? A prova disso é que ele foi ao Hades. Olha que interessante. Se você for em Mateus capítulo 11, versículo 23, fala assim, ó: Cafarnaum, você vai subir ao céu? E Jesus fala assim: não, você vai ao Hades. Ou seja, o Hades, ele é justamente o que? Ele está em contraste com o céu, tá? Então, quando Jesus morreu, se você for lá em Atos, capítulo 2, versículo 31, Mateus 12:40, Romanos 10:7, você vai ver que Jesus foi ao Hades. Se você crê na imortalidade da alma, isso é muito pior. Por quê? Porque Jesus teria ido ao inferno e não ao paraíso. Então isso é muito sério. Porque se você tomar uma leitura dizendo que, né, Jesus naquele dia estava indo ao céu, você está indo contra o testemunho de vários outros textos das Escrituras. Além disso, nós temos também João, né? João, acho que capítulo 20, eu não me lembro o versículo exatamente, mas quando Jesus ele ressuscita, ele fala assim: olha, Maria, não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Tá?
Então, Jesus está claramente dizendo que ele não havia subido. Outra coisa que atesta para essa tradição de que Jesus ele não foi ao céu diretamente depois de sua morte é o credo apostólico, que fala assim, ó, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E algumas versões até falam assim, ó, desceu ao inferno. E no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então, quando você lê o credo apostólico, você vai ver que o que acontece ali, ele está numa ordem cronológica. Isso não pode ser negado. Mesmo que você retire a expressão desceu ao inferno, né, o credo apostólico diz que Jesus só subiu ao céu depois dos 3 dias. Então nós temos assim muitos testemunhos atestando para a questão de que Jesus ele foi ao céu somente depois da ressurreição. Bom, uma das objeções que os adventistas têm sofrido contra essa teoria é por que Jesus ele botou a ênfase na expressão hoje. E eu acho que essa é uma pergunta muito relevante, porque todas as vezes que Jesus falava, ele falava assim, ó, em verdade te digo, né? Amém te digo, amém, amém te digo. Mas ele nunca usava a expressão hoje. E essa foi a primeira e única vez que ele usou a expressão hoje. O pessoal fala, isso é redundante, não faz sentido Jesus falar isso, né? Em verdade te digo hoje. Isso é redundante, realmente. E isso é chamado, né, em literatura, pleonasmo. E isso, na verdade, é redundante para nós. Mas dentro, no caso das línguas semíticas, né, isso é muito comum. Então é um caso semítico, típico, né, de pleonasmo. Então, quando você vai lá, especialmente no livro de Deuteronômio, começa a ler. Você vai perceber o que? Muitas vezes a expressão eu te juro hoje, eu vos ordeno hoje, eu te declaro hoje, e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Jesus, quando ele está dizendo para aquele ladrão, em verdade te digo hoje, ele está fazendo um juramento. Opa, Jesus fazendo um juramento? Sim. E é interessante que lá em Mateus 5, né, o versículo 34 e 35, é dito que somente Deus pode fazer um juramento. Então Jesus aqui, ele está tomando, no caso, algo que só Deus poderia fazer. Ele está jurando. E não somente jurando, ele está fazendo uma promessa solene no estilo do Pai, no estilo do Antigo Testamento. Então essa aqui é uma promessa de concerto. Jesus está fazendo um concerto com o bom ladrão, tá? Vamos dizer assim. Então, essa é a relevância teológica, é uma relevância teológica muito profunda. Por quê? Porque quando aquele ladrão ele estava na cruz, ele chamou Jesus de Deus. Ele falou assim, por outro ladrão que estava blasfemando a Jesus, falou assim, ó, nem você estando na mesma situação, você no caso, reconhece a Deus, mais ou menos, estou parafraseando aqui, né? Então, ele estava reconhecendo a Jesus Cristo como Deus, tá? Então, a compreensão desse ladrão, muitos tiram um ladrão como uma pessoa completamente ignorante. Muito pelo contrário, tá? Ele reconheceu Jesus ali na cruz como Deus. E tem outras coisas muito interessantes também sobre isso, sobre a compreensão que o ladrão tinha de Jesus, que eu já vou comentar. Mas, o que quer dizer hoje, né? Então hoje ele também é o tempo escatológico, o tempo de Deus. Então hoje é feita a promessa, né? Entre o dia que é feita a promessa e o cumprimento da promessa, nós temos um período intermediário, tá? Ou seja, Jesus está lembrando daquele ladrão naquele dia. Ele está querendo dizer o que para aquele ladrão? Olha, você não precisa esperar eu voltar para estar ligado comigo. Você pode estar ligado comigo hoje, neste momento, agora. Então a salvação
ela é imediata para aquele que aceita ao Salvador. Outra coisa que é muito interessante é que a gente deve enfatizar, eu acho que a Igreja Adventista tem pecado um pouco sobre isso, é que o que dorme, ele dorme em Jesus Cristo. Ele descansa em Jesus Cristo. Ou seja, nós temos a garantia de salvação. Não é simplesmente, não, eu estou dormindo, acabou, nada mais importante, fui destruído. A coisa não é bem assim. Você dorme em Jesus. Tá? Quando Jesus voltar com poder e grande glória, nós seremos ressuscitados. Agora, eu quero dar mais alguns detalhes sobre o texto, né? Uma outra objeção que tem sido feita é assim, né? Não, mas quando Jesus fala que não me toque, porque eu ainda não fui ao céu, na verdade ele quer dizer que ele não foi ao céu em corpo, mas em espírito ele foi com o ladrão, né? Que ele foi ao paraíso com o ladrão. Isso é um problema grave, por quê? Por causa da união hipostática, né, de Jesus, né? A união entre sua natureza humana e divina. Depois da encarnação de Jesus, você não vai encontrar Jesus ele agindo no tempo, espaço, né? Ou alguns falam, né, que no céu não tem tempo, mas não importa. Você não vai encontrar na Escritura Jesus agindo sem o seu corpo. Por que você não vai encontrar isso? Porque a natureza humana, mesmo que você seja imortalista, ela não seria composta só de alma, mas também de corpo. Então você tem que ver o ser humano integralmente. Tá? Então mesmo que você acredita na alma, né, na imortalidade da alma, Jesus ele só é completo com o seu corpo. Então por isso que eu digo, não tem como Jesus ter ido ao céu só em espírito. Tá? Por quê? Porque todas as vezes que ele aparece agindo e ele tem um corpo físico, é um corpo glorificado, é um corpo espiritual, mas físico, né? Vamos dizer assim, não é como o nosso corpo decaído mais, mas você vê que sim, tem um elemento corporal e não somente espiritual, tá? Agora, isso também é importante por quê? Porque se Jesus ele se separasse do seu corpo, isso o inabilitaria de ser o nosso Salvador, tá? É justamente essa união entre natureza divina e humana que possibilita com que ele seja o nosso mediador. Não tem como haver salvação se o Salvador ele não for a ponte entre a raça humana e a divindade. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é o pedido do ladrão para Jesus, né? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então esse vieres no teu reino é claramente uma referência à segunda vinda do Messias, né? De Jesus. A gente confirma isso aí por Mateus 25, né? Dos versículos 31 ao 34. Tá? Então, o pedido do ladrão foi com respeito à segunda vinda. E embora Jesus ofereça salvação naquele momento, você tem essa conotação futura também, né? Você tem a tensão entre o já e o ainda não, tá? E uma prova disso é porque quando Jesus ele responde ao ladrão, ele usa a palavra paraíso. Então a palavra paraíso, ela faz uma referência ao antigo Éden, o Éden que foi perdido, tá? Então o ponto é o seguinte: no caso, a esperança do judeu é que Deus ele fosse refazer a terra, recriar a terra, restituir o paraíso. E isso só aconteceria depois da ressurreição, tá? Então essa concepção de paraíso e ressurreição, elas estão estritamente conectadas. Você não tem como separar os dois, ok? Outra coisa que eu quero enfatizar também é o processo de salvação. Então, salvação não é só Jesus morrer na cruz, né? Popularmente a gente fala, Jesus morreu na cruz, salvou. Salvação não é só isso. Jesus ele deveria ressuscitar, né? Romanos 4:25 fala: ressuscitou para nossa justificação, né? E não só ressuscitar, mas ele deveria entrar no santuário celestial. Olha só o que fala Hebreus 9:12, fala assim:
ele entrou no santuário e obteve eterna redenção. Então, a gente tem que parar de olhar a salvação como uma coisa tão minimizada, né? A salvação ela foi mais do que a cruz. Ela envolveu a ressurreição, ela envolve o ministério de Cristo no santuário celestial. Vai muito além do que o Cristo fez no passado. É o que ele está fazendo hoje. Isso também afeta a nossa salvação, tá? Então, outro tipo de objeção que a gente vê, não se faz exegese em cima de pontuação. Nossa, esse é um absurdo, né, que eu ouvi, mas deixa eu pegar, né, o raciocínio. Se não se faz exegese em cima de pontuação, então por que os imortalistas usam esse texto como extremamente importante para provar a doutrina da imortalidade da alma? Ok? Então o argumento ele vai excluir as duas coisas. Você não pode afirmar nenhum nem outro. Na verdade, esse texto ele não está falando de imortalidade da alma. Esse não é o ponto do texto. Eu quero enfatizar isso, tá? E também é importante nós notarmos que a doutrina da imortalidade da alma, ela só entra na igreja cristã a partir do 2º século. Você vai ver isso através da literatura dos pais da igreja. Você não tem referência à imortalidade da alma antes do 2º século. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí, que faz parte. Então, a esperança do cristão é realmente o quê? A ressurreição. Então, eu quero deixar, né, quero ficar por aqui enfatizando, o nosso texto de Lucas 23:43, ele não fala da imortalidade da alma. Jesus está fazendo uma promessa futura àquele ladrão, né? Não, mas é redundante Jesus falar isso. Eu espero ter respondido, né, nesse vídeo a questão da redundância. Tinha um motivo da redundância, né? Então você percebe que Jesus ele estava se apoderando de características divinas ali. Quando ele faz aquela promessa, ele está usando a linguagem justamente do concerto no Pentateuco. Ele está fazendo um midrash do Pentateuco. Então, eu vou ficando por aqui, gente, mas eu gostaria muito de poder ter a sua colaboração. Gostaria que você se inscrevesse, desse os seus comentários, entendeu? Mesmo que você discorde comigo, o importante é nós crescermos juntos, né? Eu tenho tido debate com pessoas muito boas. Eu quero agradecer o Ferreira. A gente teve um debate, foi ontem, justamente sobre esse assunto, e foi uma coisa muito proveitosa. Eu pude aprender com ele. Tenho certeza também que eu devo ter contribuído com alguma coisa com respeito à compreensão dele relacionada ao texto. Então, irmãos, o ponto é o seguinte: vamos estudar a palavra de Deus, vamos crescer juntos, né? Então, e a salvação é Jesus Cristo, tá? Mas vou ficando por aqui e bye pra você!